Ele iniciou sua carreira musical ainda na infância, com 11 anos de idade, após entrar para o coral da escola, gravar seu primeiro CD e ser convidado para realizar uma turnê pela Europa. Não parou mais. Estudou regência na Universidade Federal de Minas Gerais e logo após a formatura foi convidado para participar da montagem do musical Rei Leão da Disney na Alemanha. Mas uma ideia não saía da sua cabeça: fazer o teatro musical em Belo Horizonte. Como não havia cursos específicos nessa área na cidade, ele criou a Companhia de Pesquisa e Montagem de Espetáculos Dramato. O Retratos de hoje recebe o regente, músico e produtor cultural, Daniel Costas. Daniel, prazer tê-lo aqui no programa Retrato. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Adriana. Obrigado. Gente, nós vamos ter mais de 30 minutos aqui no programa Retratos para falar de tanta coisa que o Daniel faz, porque são 27 anos e muita coisa já produzida, já realizada, né, Daniel? Eu sempre fui muito intenso, né? E ainda somou-se ao fato que eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo, então é muito. Você sempre foi assim? Sempre abraçou Sempre. tudo ao mesmo tempo? Sempre, sempre, sempre. Por isso que não tinha como não cair no teatro musical. Não podia ser só música, tinha que ser música, teatro, figurino, cenário, dança, orquestra, tudo ao mesmo tempo acontecendo, porque eu sempre fui muito intenso, eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, tudo na sua vida fluiu de uma forma muito natural, né? Sim, sim, sim. Sempre. Começou aos 11 anos na música no coral da escola. Exatamente, eu fui aquecendo. Mas sempre intenso ainda, porque eu comecei no coral da escola, era um trabalho incrível com a maestrina Sueli Lauar, foi a minha grande mãe musical, e a gente era um trabalho muito sério. Daí a gente já gravou o primeiro CD do coro, que nos demandou uma dedicação maior, fizemos a turnê para a Europa, e aí o trabalho não parou mais. Aí eu comecei a acumular funções, porque eu comecei a estudar piano, comecei a entrar em outros coros, comecei a fazer o curso de extensão na UFMG, estudar regência, tudo ao mesmo tempo. Nesse prazo de, por exemplo, de entrar para o coral, de gravar o CD, de começar a turnê, isso num prazo de quantos anos? Isso foram os 2 primeiros anos de trabalho. Eu entrei logo 6 meses depois, começamos a preparação da gravação do CD. O coral já existia, eu entrei um pouquinho antes do início da preparação. Você já cantava em casa, assim? Não, na verdade, engraçado, a minha infância era sempre com teatro. Eu adorava fazer shows com os meus primos. E eu tinha uma prima loura, dirigia shows da Xuxa até não querer mais com ela. E sempre fazia alguma coisa nos aniversários, mas relacionado com música sempre, mas mais teatro. E aí entrei no canto. Talvez até, às vezes, inconscientemente naquela época, para tentar, de alguma forma, Exatamente. entrar no teatro mais para frente, né? O canto sempre foi a minha paixão, eu sempre adorei ouvir. Não deixa de ser uma forma de interpretação. Exatamente, e é isso aí. E uma grande amiga minha cantava no coro, e ela falou: ai, Daniel, se fosse você entrava também, vamos comigo? E eu fui e fiquei. Apaixonei, ela saiu pouco tempo depois e eu continuei. E o musical? O musical veio aos 18 anos. Quando eu entrei na universidade, pensando só em música, eu viajei para São Paulo com os meus pais e eles tinham acabado de estrear O Fantasma da Ópera, a produção brasileira. E foi o primeiro musical que eu assisti. Eu já amava musicais. O meu filme preferido é A Noviça Rebelde. Eu assisti mais de 200 vezes na vida. E ainda tenho DVD em casa, assisto sempre. E sempre adorei, né? Os musicais mais antigos, os musicais mais modernos. Moulin Rouge, que fez essa transição no cinema, sempre adorei. Quando eu vi O Fantasma da Ópera, assim, que eu vi aquele candelabro caindo, aquela coisa, eu falei: eu preciso fazer isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero fazer. No palco, é teatro musical. Eu continuei estudando e fui levando as coisas todas ao mesmo tempo. A música sinfônica. Pois é, porque você estudou regência, né? Exatamente. E esteve à frente de orquestras consagradíssimas em festivais lindíssimos aí pelo Brasil e também fora do país, né? Exatamente. Eu
estava estudando, era um dos melhores alunos da minha turma, porque eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado. Aluno do maestro Tibiriçá de São Paulo, que é um dos grandes maestros que a gente tem no Brasil. E, inclusive, ele sempre me apoiou em tudo que eu defini, de ópera, teatro musical e agora até no sertanejo, Danielzinho, ele me chama de Danielzinho. Se você quer, seja feliz. Não, é isso mesmo que você ouviu. É música erudita, é regência, é o teatro, o musical e o sertanejo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E então eu fazia as orquestras, regia, estudava, fazia os festivais, trabalhava intensamente, fiz diversos concertos com instrumentistas, inclusive renomados aqui em Belo Horizonte, como Eliseu Barros, e comecei a me apaixonar pelo teatro musical. Mas comecei primeiro pela ópera. Uhum. E foi a ópera minha entrada na música cênica, que eu apaixonei também de cara. Comecei a fazer ópera, fiz um projeto que eu dirigi uma ópera, que foi o Dom Giovanni nas Ruas, junto com a universidade. Continuei fazendo ópera até minha formatura e em 2008, mais ou menos na metade do meu curso para o final, eu conheci uma grande profissional de teatro musical no Brasil, que é a Natalia Netti, que estava, por um acaso, morando em Belo Horizonte, querendo ser anônima. Eu descobri, eu falei, vai ser anônima? Não, vem aqui. Eu quero fazer musical, e vamos fazer juntos. Uhum. E começamos o projeto Teatro Musical dentro da UFMG, que era um programa de musicais inédito dentro de universidades brasileiras. Conseguimos, com muita ousadia, inserir o musical dentro da grade de currículo obrigatório e optativo da universidade. Isso, eu era aluno ainda, eu consegui convencer os professores, criamos uma estrutura, era uma parceria das escolas. Era tudo muito novo naquela época, não era não, Tudo muito novo. Até então, o Brasil tinha produções pontuais, né? Ele tinha trago Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, Les Misérables. Claro que o Brasil tem uma história de Bibi Ferreira, com My Fair Lady e diversos outros musicais que depois voltaram à cena. Jorge Tácla, desde a década de 80, fazendo um musical atrás do outro. Mas o boom mesmo dos musicais, que voltou com força, foi em 2001. Sem esquecer os musicais brasileiros também, Chico Buarque. Sim. Mas em 2001 veio com muita força o musical para o Brasil de volta em São Paulo. Então, em 2004, aquele mercado estava aquecendo. Em 2008, ele estava assim, se despontando como uma grande promessa, mas ele estava ainda se enraizando e se confirmando. E a gente começou a desenvolver isso dentro da universidade, que foi um projeto pioneiro no Brasil. Bacana. E fizemos artigos, fizemos diversos espetáculos com os alunos. Era uma parceria intensa, porque era a escola de educação física que cuidava da coreografia, a escola de música que cuidava da música. Trabalho integrado. Integrado. E nós tínhamos 12 escolas integradas por conta dos alunos. Eram 120 alunos no primeiro projeto. E depois isso foi se multiplicando. Uhum. E o Daniel estava contando para a gente aqui, né, falando agora há pouco sobre essa cultura de musicais, a evolução dessa cultura de musicais aqui em Belo Horizonte. A gente vai falar depois, Daniel, eu queria que você até explicasse para o nosso espectador, que deve estar curioso, que às vezes a gente fala musical, às vezes a gente fala teatro musical, o teatro musicado, a ópera. Então, a gente vai tentar traçar algumas diferenças ou até mesmo semelhanças entre esses estilos, né? Daniel nos falava sobre essa evolução, né, dos musicais, e hoje o Brasil ele é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Do mundo. Perdemos só para Nova York e para Londres, para Broadway e West End. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais, tá, Daniel, sobre esse assunto. O Retratos volta, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. A gente está conversando aqui com o músico, maestro, produtor cultural Daniel Costas. Antes do intervalo, só um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você sabia que a história da construção da Catedral Cristo Rei começou há quase 100 anos? Isso mesmo, erguer a catedral era um sonho do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral. O sonho agora se torna realidade com o empenho do nosso arcebispo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e também com a participação dos sócios colaboradores. Faça parte você também dessa grande obra. É só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha 3209-3559. E também você pode acessar o site catedralcristorei.com, ou melhor, catedralcristoreibh.com.br.
faça parte você também. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com Daniel Costas sobre musicais. São 27 anos, muito trabalho já realizado.